cidade gostosinha. Meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 11/8/2025. Na noite de hoje recebemos nossa querida irmã Merily Lopes, que veio conversar conosco, né? Mais uma noite de estudo, mais uma noite de reflexão. E o estudo de hoje é desse livro, ó, de Emmanuel, Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier. O tema é Essas Outras Crianças. Da reunião pública, esse tema foi uma reflexão de Emmanuel sobre a questão 383 de O Livro dos Espíritos, né? Eu vou pegar aqui o Livro dos Espíritos, só para a gente ver que questão é essa. Eu vou falar sobre ela. Eu sei, é a questão da parte segunda, capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal. Questão 383. Qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância para o espírito? A Merily vai conversar com a gente sobre essa questão. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou ler um trecho desse livro aqui, paginazinha. Deus te abençoe. Psicografia de Carlos Bacelli pelo irmão José. E o irmão José diz assim: quase passando. Realiza com aproveitamento do tempo a tua tarefa. Não te atropeles, mas faze logo o que te compete, enquanto as oportunidades te favoreçam. Amanhã, talvez, não estejas mais no corpo, ou não desfrutes das mesmas circunstâncias. O teu melhor dia é o dia de hoje. Não diz o que, por certo, já adiaste infinitas vezes, em vidas que se escoaram na ampulheta do tempo. Dispões agora, neste exato momento, dos recursos pelos quais tanto ansiaste. Por mais tímidas as forças que se movimentam no bem, atraem forças semelhantes, que a elas vêm se somar prodigiosamente. Leve impulso em tua vontade de ser útil, há de te conduzir à exitosa jornada espiritual. Não te detenhas, esperando pelo amanhã, que tendo chegado está quase passando. O tempo que se perde não se recupera mais. Não te esqueças de que os dias procedem das horas, quando as horas procedem dos minutos. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, ao médico das almas, rogando ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos auxilie na nossa caminhada. Que cada um de nós possa, Senhor, cumprir com as nossas obrigações, buscando renovar nossa conduta, mudando o nosso modo de pensar, sempre para o melhor. E lembrando sempre de respeitar, amar os nossos semelhantes, auxiliar aqueles que mais necessitam. Que a tua paz, que o teu amor esteja sempre conosco. E eu peço ao Pai que abençoe a nossa irmã Merily, abençoe seu trabalho, abençoe a sua família, e que ela possa sempre, Senhor, receber a inspiração do alto para nos ajudar a compreender melhor todos esses temas do Evangelho que ela vem conversar conosco. Ser conosco, Pai, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Merily, a palavra está com você. Você tem até 19h20, 7h20, tá? Para fazer as suas considerações. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É, é sempre um prazer poder estar aqui. É sempre um prazer a gente poder, né, preparar estudo, falar dessa doutrina tão consoladora. E eu participei um pouquinho do estudo de vocês, estava ouvindo. Parabéns pelo estudo, porque eu sempre digo, as palestras são maravilhosas, mas os estudos é o mais importante que nós temos, né? Então, dá sempre uma felicidade da gente ver, assim, as casas fazendo estudos, né? É necessário, principalmente estudos das obras básicas, é uma coisa tão importante, né? Rose, muito obrigada por esse tema, essas outras crianças, que tema lindo. Como você disse, né, do livro Religião dos Espíritos, onde essas mensagens foram recebidas numa reunião pública. Imagina isso, né? Chico Xavier ali psicografando. Então, essa é de 16 de outubro de 1959. E como a Rose mencionou, ele vai falar, então, da questão 389 do Livro dos Espíritos, que é qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância. E essa é uma questão que nós precisamos nos perguntar, né?
eu preciso passar? Jesus passou, né, pelo estado de infância. Qual é a utilidade disso? E a espiritualidade amiga responde: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliarem o adiantamento para o que deve contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, nós, como espíritos, como vemos, quando viemos, quando reencarnamos, nós precisamos, né, receber essas impressões, essa educação, e é muito mais fácil no período da infância, onde nós estamos completamente dependentes daqueles que cuidam de nós. Né? A gente vê os animais bem mais rápido amadurecendo, né? Alguns animais já não precisam nem do cuidado, né, dos pais quando nascem. A gente vê isso entre, né, os animais marítimos, né, os peixes já nascem ali, já sai, já vai ele mesmo cuidar de si mesmo. Nós vemos alguns animais que precisam de alguns meses, né, para estar juntos, mas nós humanos precisamos de alguns anos, né? Algumas crianças podem sobreviver, a gente vai ver, de repente, com 5 anos, uma criança sobreviveria sozinha, ela tem que ter ali alguém do lado, alguma coisa que ela pudesse pegar uma comida. Mas geralmente não, né? Geralmente, se a gente deixar uma criança de 5 anos, provavelmente ela não vai se nutrir, ela não vai, né, vai ficar no tempo e vai desencarnar. Então a gente vê que a gente até bem mais velho precisamos desse auxílio daqueles que nos educam, né? Então, como os espíritos disseram, nós somos mais sensíveis ou acessíveis a essas impressões. Precisamos passar pela fase da infância. E aí, Emmanuel vem falar sobre isso, da importância de sermos criança, lindíssimo esse texto. E ele começa dizendo: quando abraçares teu filho no conforto doméstico, fita essas outras crianças que jornadeiam, sei lá. Então, quando nós estamos abraçando os nossos filhos, tomando conta dos nossos filhos, educando os nossos filhos, pensa nas crianças que não têm isso, né? Que não têm um lar. Dispões de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhes atiras com displicência, fim do repasto. E nós vamos ver isso, né? Nós queremos alimentar os nossos filhos, mas tem tantas crianças que não têm alimento. A gente vê isso, né, lá na Palestina, na faixa de Gaza, lá o que está acontecendo, daquelas crianças pedindo, aparece na televisão, né, pedindo comida, pedindo alimento. Que dor daquilo, porque você fala, os alimentos estão tentando chegar lá, né? As pessoas estão tentando de várias maneiras, mas está tendo, né, guerra. Guerra é guerra, a gente não faz oração, não fica de lado de ninguém, né? Porque não é esse o nosso papel. Mas dói quando a gente vê uma criança sem alimento, sem lar, enquanto as nossas têm alimento e têm lar. Nesse momento, a gente tem que refletir, né? Como foi a nossa infância? Como foi que os nossos pais cuidaram da gente, né? Será que a gente não teve um lar? Ou a gente não teve alimento em algum momento? Será que alguém aqui se tornou, e depois, se alguém quiser comentar sobre isso, alguém se tornou órfão na infância? Como foi isso? Né? Alguém aqui viveu na rua, não teve um lar? Porque isso pode acontecer, né? Não teve um lar, era criança, não tinha onde ficar, onde morar. Ou se nós, graças a Deus, fomos privilegiados de não termos que ter estado na rua, de termos os nossos pais ou alguém para cuidar de nós, será que é possível para nós imaginarmos nós estarmos na rua, sermos crianças de rua, nos colocarmos no lugar dessas crianças? O que é isso, né? Você está na rua, você que nasce para estar, para receber amor, para receber carinho, e aí você nasce e não tem ninguém. Será que nós conseguiríamos imaginar os nossos filhos não tendo um lar? De repente, então, nós desencarnamos. Eu acho que esse é um medo de todos os pais, né? Desencarnar antes de educar os filhos. E aí, quem vai ficar, né? Claro que todo mundo que tem filho pensa nisso, né? Se eu morrer, quem fica com meu filho, com a minha filha? E tem pessoas que não tem ninguém para ficar. Tem alguns, aqui nos Estados Unidos é uma coisa que se fala, né? Para se deixar já falado, registrado, faz uma carta e fala, eu quero essa pessoa, porque se não tiver pai nem mãe, o Estado pega, né?
e aí depois manda para casa de alguém estranho para depois ver os familiares. Então, essa criança, num tempo de perda do pai e da mãe, ainda vai, ou não tendo irmãos maiores, vai ficar com alguém, né, na casa de alguém. Então, são coisas que nós precisamos refletir, que como nós estamos passando por isso, como que nós passamos com a nossa família, que é o que Emmanuel nos convida a essa reflexão, né? Quando nós abraçamos o nosso filho, como estão essas outras crianças? Quando alimentamos os nossos filhos, como que essas outras crianças estão? É essa reflexão que ele quer, é isso que ele quer nos trazer. E aí ele diz: escolhes a roupa nobre e limpa de que teu filho se vestirá, conforme a estação. Né? Conforme nós temos, como eu estou vendo vocês aí, né? Todo mundo agasalhado, porque está muito frio. Claro que a gente agasalha as nossas criancinhas, né? Todavia, essas outras crianças tremem de frio, recobertas de andrajos. Imagina o frio que vocês estão sentindo aí, ter crianças na rua, cobertas com papelão. E a gente sabe que existe. Nós trazemos aqui um exemplo sobre isso no Diversidade dos Carismas, que é um livro de Hermínio Miranda. E Diversidade dos Carismas é um livro que fala muito, é um livro bem de estudo, é um livro que fala bastante sobre mediunidade, sobre a diversidade realmente das mediunidades, né? E ele vai falando, e ele usa de exemplo uma senhora chamada Regina, que ele não dá o nome dela, mas ele coloca, né, que o nome dela então seria Regina. No último capítulo desse livro, e na verdade esse livro foram feitos, quando ele escreveu eram 2 volumes, e hoje em dia, né, ele se colocou num volume só. Então, tem gente que tem os 2 volumes, então é no final do segundo volume. E é falado que Regina, que ela tinha uma mediunidade incrível. Regina, e é uma história real, porque ele não dá o nome dela, mas a história dela é real. E ela é do Rio de Janeiro, não sei se vocês já ouviram falar, se alguém já ouviu falar, depois me fala, né? Quem seria, então, essa médium, porque ele não revela. Mas Regina tem um sonho, e ela tem um sonho muito real. Ela se desdobra e ela consegue lembrar de cada detalhe. Ela lembra que ela está, então, numa casinha, numa noite muito fria, né, como essa que vocês estão, porque a gente está aqui, como eu disse, no calorão, mas estava muito frio, estava aquela chuvinha, né, com aquele vento, e ela, então, está numa casinha, né, um casebre, e ela começa a ouvir um choro, isso em desdobramento, no sonho dela. Ela começa a ouvir o choro de uma criança. E tem uma senhora ali naquela casa que ela olha e a senhora só observa, né? Fica observando Regina ali. E aí, ela ouvindo esse choro que está vindo do lado de fora da casa, ela começa a andar em direção ao choro. E ela vai indo até encontrar essa criança despida no chão, na grama, assim, no meio do mato. E essa criança está ali chorando. E claro que imediatamente ela pega e abraça essa criança, né? Para aquecer essa criança, vai correndo para o lado de dentro. Aquela senhora continua ali olhando para ela. E Regina, então, pede à senhora que prepare um banho logo, que ela vai dar um banhozinho, e ela tenta enrolar a criança, para a criança parar de chorar, né? Agasalhar aquela criança. E quando a criança está ali mais calminha, depois do banhozinho, ela olha para a criança está confortável ali, ela acorda, né? Assim, os sonhos, acorda e agora? Regina fica com essa impressão de que o sonho era muito real e que essa criança existia. E agora ela queria essa criança. Onde está, né, essas outras crianças? Então, ela procurava essa criança incansavelmente, não achava. Ela dizia: Nossa, tem uma criança do lado de fora, com frio, na chuva, eu preciso achar. Regina não tinha, não era casada e não tinha filhos. Mas desde o sonho, ela sabia que essa criança era dela, ela precisava achar essa criança. Regina, então, começa a procurar a criança, começa a falar com as pessoas, não acha a criança. Aí passa-se um ano, né, nessa procura, nessa busca, onde quando tinha dias de frio, com chuvinha, aí que ela sofria mesmo, ela não conseguia nem dormir direito, pensando aonde está essa criança. E um dia ela tem então uma ideia que enquanto ela espera a criança dela chegar, ela vai começar a fazer enxoval, porque ela lembra dessas outras crianças que Emmanuel está nos falando. Então ela começa a procurar, né, onde está essa criança. E ela então, buscando, não achando, ela fala: eu vou fazer enxoval. E tinha uma amiga que estava grávida que já estava fazendo um enxovalzinho para o próprio filho.
E ela fala com essa amiga que ela teve essa ideia. Enquanto eu procuro minha criança, vamos fazer enxovais para crianças necessitadas. E a amiga concorda com aquilo e fala assim, né? Vamos fazer, eu te ajudo. Mas tinha um detalhe. Regina tinha um objetivo. As roupinhas seriam, então, de diferentes tamanhos para acompanhar o crescimento da criança de 4 até 5 meses. E o objetivo, né, era só proporcionar aquele primeiro, né, fôlego para os pais para depois continuarem comprando uma roupinha ou outra, né? Mas no começo, quando não se tem nada, aquilo ajudaria. Mas Regina, para ela, não precisava ser, não seria só um enxoval. Ela queria um enxoval da melhor qualidade possível. Então, ela compra os melhores tecidos possíveis para fazer esse enxoval. Aí começam as críticas. Mas como assim? Como que você vai fazer esses enxovais para crianças pobres? Por que você não pega esse enxoval lindíssimo que você está fazendo? Vende em boutiques. E aí você compra outros panos, você vai ganhar tanto dinheiro com isso que você vai comprar outros panos mais baratos para dar para as crianças necessitadas, para as famílias necessitadas. E Regina diz: não, ao contrário, pensa, mãe rica, né, a mãe que tem dinheiro, ela vai poder, até uma mediana, né? Não tem muito dinheiro, mas vai comprar ali um enxovalzinho mais barato. Se estragar, ela pode comprar outro. No caso da pessoa que não tem nada, ela vai usar aquela roupa de novo, de novo, de novo. E aquela roupa vai estragar muito rápido se o tecido for ruim. Então, e toda mãe, claro que toda mãe tem um sonho de dar o melhor enxoval para o seu bebezinho que está nascendo. Então, eu vou fazer, eu quero dar esse enxoval. Eu não estou pensando em quantidade, eu estou pensando em qualidade. E aí, Regina, né? Quem puder ver, tem até esse livro em PDF, novamente, Diversidade dos Carismas, é o último capítulo. Regina começa a fazer isso. No livro, tem alguns exemplos maravilhosos, como tocam essas pessoas, porque essas pessoas mudam a vida dessas pessoas, porque essas pessoas, quando recebem um enxoval, elas sabem que vão receber aquele enxovalzinho, né, aquela coisa simples. Quando elas recebiam, essas mães recebiam esse enxoval maravilhoso que estavam sendo entregue para elas não queriam acreditar que alguém poderia ser tão bom para eles, né, para o filho que vai nascer. Mudava a vida dessas pessoas. Então, tem vários exemplos ali que ela dá, e é dito que até a ocasião onde o livro estava sendo escrito, que mais de 100 famílias haviam sido beneficiadas. E mudava realmente, porque as pessoas queriam fazer mais. Como assim alguém vai fazer por mim tudo isso? Eu tenho força para fazer mais, eu tenho força para cuidar dos meus filhos. Então, é uma coisa muito linda esse trabalho dela. E ela dizia isso, não, eu vou fazer o que eu posso. E aí Hermínio diz, né, Hermínio Miranda diz, como dizem os chineses, né, é melhor acender uma vela do que ficar a maldizer a escuridão. Quando nós pensamos em ajudar alguém, às vezes nós pensamos sim, né? Poderíamos ser esses críticos de Regina, querendo ajudar muitos. Mas, na verdade, nós precisamos ajudar quem podemos, com qualidade. Não só qualidade de material, mas qualidade do nosso amor, do nosso cuidado, do nosso carinho. Se a gente conseguir tocar uma criança que seja, isso vai fazer um efeito na vida dessa pessoa que vai ajudar o mundo. Às vezes nós queremos ajudar muito e acabamos não tocando o coração de ninguém, não despertando esse amor em ninguém. Então, é tão importante nós compreendermos, né, o que quer. Alguém está falando? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Só Perdão, tá... querido, deixei o microfone aberto, desculpa. Tá Nós bom. fazemos esses estudos na casa às quintas-feiras. Dos Diversidade versados dos dos carismas. carismas? Você Que acabou de nos lindo. dar um spoiler. E é lindo, é lindo. Eu sei que eu chorava, chorava. Coisa mais linda esse capítulo, porque a gente, exatamente, a gente faz o estudo desse livro, que é um livro de estudo, né? E chegar no último capítulo ter isso. Depois, por favor, me digam que vocês do Rio de Janeiro, vocês estão em Petrópolis, mas têm contato com o Rio de Janeiro, se alguém já comentou qual é o nome dessa senhora.
ela não deve estar mais encarnada porque Hermínio não está encarnado mais, né? E era na época dele, ele não fala a idade dela, ele não entrega muito, né, quem ela é, não fala. Mas é maravilhosa a mediunidade dela, né? É uma coisa impressionante. E ela fazia isso. E ela depois tem, vou dar mais um spoiler, e ela, quando ela começa a fazer esses enxovais, ela tem, os mentores dela acabam dizendo que era isso mesmo, que o sonho dela era para ela ajudar não só uma criança, mas várias crianças. Então, esse era o significado do sonho mesmo, ela estava no caminho certo. E aí, Emmanuel continua, né? Defende o teu filho contra a intempérie sob teto acolhedor, sustentando a afeição de joia no escrínio, né? A gente trata nossos filhinhos assim como se fossem bibelôs, né? Contudo, essas outras crianças cochilam estremunhadas na via pública quando não se distendem no espaço asfixiante do esgoto. Já pensou crianças vivendo no esgoto, crianças vivendo na rua, crianças, né, infelizmente, sem nada, sem ter onde ficar, enquanto os nossos, claro, nós temos que tratar os nossos, né, não mimando muito, mas a gente tem que tratar os nossos bem, mas pensar, né, que há crianças assim. Há pouco tempo eu fiz uma palestra e eu quero dividir com vocês, foi a última palestra que eu fiz, de uma pessoa que também eu tive contato em Vassouras, eu tive contato com o nome dessa, que era uma madre católica, né, que virou santa, a Madre Cabrini. Vocês já ouviram falar? Não já? A Madre Cabrini fez um trabalho lindíssimo no Brasil, mas ela começa esse trabalho dela aqui em Nova York. E foi muito interessante como chegou essa história para mim, porque há pouco tempo fizeram, e eu acho que está no Netflix, quem puder ver, você viu o filme? Você viu o filme da Cabrini? Então, o filme da Madre Cabrini é a coisa mais linda, justamente mostrando isso, ela cuidando de crianças no esgoto. O esgoto aqui, principalmente Manhattan, eu não estou em Manhattan, né? Estou numa cidadezinha a 1 hora de Manhattan, mas Madre Cabrini, ela tinha um sonho. O sonho dela, desde pequenininha, era ser missionária, né? Ir para a China. Ela queria ir para a China. Mas Madre Cabrini, ela foi rejeitada por diversos conventos. Os conventos não queriam aceitá-la por causa da saúde frágil. Madre Cabrini tinha tuberculose. Eu nunca ouvi dizer que alguém vivia tanto com tuberculose, ou que podia fazer as coisas. E isso em 1800 e alguma coisa, né? Ela nasceu em 1850. Madre Cabrini funda sua própria congregação, que é a que a gente conhece, né? Em Vassouras tem, no Rio tem, as missionárias do Sagrado Coração de Jesus, né? Ela começa isso em 1880. Em 1889, o Papa Leão XIII, ela chega lá para falar com ele, e quer dizer, você vê que ela tinha todo o apoio da igreja, né, católica, porque ela era italiana, ela nasceu na Itália. E o Papa, então, chega a falar para ela, não, aí ela pede para ir para a China, aí ele fala, não, você não vai para o Oriente, mas para o Ocidente. E o Papa explica para ela que estava, né, tava tendo toda aquela migração dos italianos para, a gente sabe que no Brasil teve, que é aqui nos Estados Unidos. Então ele diz, vá para Nova York, vá para lá, porque tem muitos italianos em condições de miséria. As crianças estão sofrendo muito. O que acontecia? Eles chegavam aqui, não tinham direito à educação, não tinham lá, não tinham direito à saúde, trabalhava a família toda, pai, mãe, as crianças, todo mundo trabalhava, mas os pais acabavam adoecendo, morriam e as crianças ficaram sem ninguém. Nesses esgotos que a gente vê em filme, né? Quem puder ver, né? A Deni ali viu o filme. Quem puder ver, veja que coisa mais linda o trabalho dessa mulher. Ela chega aqui nos Estados Unidos com 1.500 outros imigrantes, sem nada, sem falar inglês, sem recurso, né? Ela vai contar com a igreja, vai ver a dificuldade das pessoas que não queriam deixar ela abrir as coisas, mas ela abre escolas, orfanatos, hospitais, ela abre, e as pessoas não querem, né? Porque os italianos eram vistos como nada. E, ao mesmo tempo, ela começa a viajar, né? E o filme foca mais nela em Nova York, mas dentro dos Estados Unidos ela viaja muito, né? Depois ela viaja
para a Argentina, para o Brasil, ela faz várias viagens. Para a Europa, ela continua viajando, ela só para de viajar em por causa da guerra. A Primeira Guerra Mundial começa e ela fica aqui em Nova York. Madre Cabrini foi muito lindo. Denis, no filme não fala, né? Eu estava pesquisando porque eu falei, nossa, eu queria falar sobre ela, ver o filme, coisa mais linda, ela cuidando de tantas crianças. E aí eu fui pesquisar e ela tem a igreja que ela está, que o corpo dela, sabe quando o corpo ainda fica intacto, quando a pessoa faz exumação, e o corpo dela estava intacto. Então tem uma igreja católica, que tem o corpo dela é, preservado, né? Ela ali é um tipo um caixão de vidro, onde as pessoas podem visitá-la. Eles fazem uns trabalhos até hoje com imigrantes. Muito bonito o trabalho dela. E ela foi canonizada, virou Santa Madre Cabrini, né? E aí ela se torna a primeira santa americana, porque ela pegou a cidadania é, é, americana. Então a gente vê, né, o trabalho lindíssimo dessas pessoas, que é o que a Manuel está falando. Olha essas outras crianças, né? Crianças vivendo na via pública. Aqui nós não vamos ver crianças vivendo na rua, porque se pegaria, se tomaria na mesma hora dos pais, né? Mas se vê sim, vê mendigos. Em Nova York e Manhattan se vê. Na região aqui, cidade menorzinha, não dá. Imagina quando está frio, quando está nevando. Eles abrem alguns lugares, mas as pessoas, eu acredito também que aí também, né? No Rio de Janeiro tem isso, mas algumas pessoas não querem porque tem regras, né? Tem horário para chegar, não pode beber, não pode isso, não pode aquilo. No frio eles vão, eles aceitam essa ajuda. Alguns, a gente vê gente dormindo no frio, muito frio, que é muito triste, né? E aí também, né? Então, o Emmanuel continua. Abres ao olhar deslumbrado de teu filho os tesouros da escola. Quantas vezes a gente não quer, né, dar melhor educação para os nossos filhos? A gente tem uma mania de que quando nossas crianças nascem, parece que vão mudar o mundo, vão ser aquelas crianças, né, prodígios. A criança faz uma coisinha engraçadinha, a gente acha que é a criança mais inteligente do mundo, né? Depois a gente vai vendo, não, vamos cair na realidade, nosso filho é igual, né? Nossos filhos são iguais aos outros e a gente tem que passar o melhor que nós temos para eles. Mas Emmanuel diz, e essas outras crianças suspiram debalde pela luz do alfabeto, acabando muita vez encerradas no cubículo das prisões, à face da ignorância que lhes cega a existência. E aqui é um momento que a gente precisa realmente falar sobre isso, onde a gente quer tanto para os nossos filhos, mas a gente está investindo em prisões, né? Porque a gente não dá educação para o filho do outro. A gente não quer pagar imposto para ser, né? Para pagar as escolas. Não, que isso, que nada, né? E as crianças acabam não estudando, não tendo esse acesso à educação. Às vezes vão para a escola, mas não estão aprendendo, e o sistema vai indo, né? A gente vê que a gente teve um problema até desses com a pandemia, né? Onde as crianças ficaram ali com falta de escola mesmo, né? Então a gente tem que ver isso. E aí a gente traz um exemplo do livro Devação do Invisível, da Ivone Pereira, que esse livro é um livro dela, não é uma psicografia, apesar dos mentores estarem ali, né, auxiliando. Tem um capítulo, também é o último capítulo. Ivone quer entender por que os espíritos que desencarnam continuam vivendo no meio da gente, como encarnados, vivem, convivem, e aí chega um mentor espiritual, que ela diz que é da equipe de Bezerra de Menezes, que a gente vê Ivone bastante com Bezerra de Menezes, mas nesse é um benfeitor espiritual que eu levo para ver, para explicar para ela por que, então, os espíritos, né, continuam vivendo assim. E eles vão num lugar, é um bar, é uma coisa bem ruim mesmo, e eles vão para lá ver isso. E aí ela diz, ela chega nesse local, ela percebe que ela está ali, né, em desdobramento, e sabe que o mentor está perto dela, porque ele vai falando, ela não vê. Aí ela diz, as entidades desencarnadas nessa taverna, né, nesse bar, bebiam aguardente e cerveja, e a gente sabe que bebe através dos encarnados, né? Devoravam comestíveis, fumavam,
jogavam cartas e dados, brigavam, discutiam, insultavam-se, esbofeteavam-se, estavam ali, vivendo como se nada tivesse acontecido, né? E numa situação terrível. E aí, o mentor explica: a espíritos assim deve a sociedade do Rio de Janeiro grande percentagem, isso é um alerta incrível, grande percentagem dos acidentes verificados diariamente, porque eles estavam no Rio de Janeiro, nas vias públicas e pelos domicílios particulares. Então, eles dizem, por causa desses espíritos, acontecem atropelamentos, quedas, braços e pernas partidos, queimaduras, suicídios, homicídios, brigas, escândalos, confusões domésticas, assaltos. Isso tudo porque esses espíritos estão no meio de nós. E, claro, ela estava no Rio de Janeiro, mas não quer dizer que nos outros lugares não exista, né? Ela estava dando um exemplo ali, mas é assim, né? É a atmosfera em que vivem e se agitam, porque já eram afins com ela antes de passarem para a vida invisível. Então, esses espíritos continuam ali vivendo, trazendo, né, toda essa dificuldade. E aí, ele continua dizendo, e a perseguição mental que eles movem aos homens é inveterada e implacável, afirmando eles que assim agem porque igualmente foram perseguidos. Olha que alerta isso. Porque eles fazem isso porque também receberam isso. Quando homens, eles foram perseguidos pela sociedade, que nunca os protegeu contra os males com que tiveram de lutar. E quais foram esses males? Doença, miséria, fome, falta de instrução, orfandade, desemprego, delinquência, né, desesperos mil. E aí ele diz, uma vez desaparecidos da vida objetiva pela chamada morte, infestam como espíritos a sociedade e prejudicam-na. Não é? Então, olha que alerta para todos nós. Mas, pergunta a Ivone, né? Como poderão persistir em tal procedimento contra os homens? Como assim? A gente se sente lesado, né? Como? Não existirá no além-túmulo uma lei que os impeça de tais monstruosidades contra pessoas que, além do mais, ignoram encontrar-se sob suas influências? Ela ali chocada, né? Não, peraí, precisa de alguém tem que fazer alguma coisa para impedir, né? Cria-se uma lei, não é como a gente quer, né? Para que eles não cheguem perto. Se a gente pudesse, colocaria na prisão de novo, né? E aí o mentor responde. Novamente, isso é para gente. Ivone está dando isso para gente presente, né? Será oportuno considerar que monstruosidade será a sociedade deixar um órfão ou um filho de pais miseráveis ou delinquentes criar-se ao abandono pelas ruas. Não é verdade? Isso é monstruosidade. Nós vivemos assim. Monstruosidade será também omitir providência humanitária para que o jovem abandonado ou pobre se instrua, eduque e habilite de modo a furtar-se à humilhação da ignorância. Né? Nós estamos fazendo isso. Estes que aqui vemos foram banidos pela sociedade, que lhes não facilitou a escola, nem a educação, nem exemplos bons, senão a dureza de coração com que os tratou. Então, esses espíritos estão conosco e isso vai continuar uma bola de neve, né? Porque a gente não cuida, eles nascem de novo e não são cuidados de novo e continuam ali. E o mentor continua. Não se instruíram porque não tiveram meios de remunerar professores. E as escolas públicas nem sempre são acessíveis, nós sabemos disso, aos deserdados, como estes foram. Não puderam educar-se porque o lar, né? Eles não tiveram desde a infância. Viveram perambulando pelas ruas. Tal como os vemos, são ainda frutos da sociedade. Sua impiedade foi libada na impiedade que receberam. O que eles fazem foi o que eles receberam. Tornaram-se criminosos inveterados na terra e no além, porque foram vítimas do crime, do egoísmo da sociedade. Portanto, pertencem à sociedade terrena. É incrível isso, é rico demais. Agora,
de algozes, eles passam a vítima. Vendo pelo que o mentor está dizendo, eles são vítimas. Vítimas da sociedade. Vítimas de quem pode fazer alguma coisa e finge que não está fazendo nada. Como no exemplo da diversidade de carismas, Regina ia fazer o melhor que ela podia para quem ela podia tocar. Já pensou se todo mundo fizesse isso? Madre Cabrini, então, nem se fala a quantidade de pessoas que ela tocou. Uma mulher tuberculosa conseguiu fazer tudo isso. E eu sei, né? Porque aí eu falo por mim, a gente fala, mas por onde que eu vou começar? O que eu vou fazer? Né? E às vezes uma oração, quando a gente vê esses meninos roubando, matando, né? Uma criança, poderia ser meu filho, como assim que está ali na rua? E às vezes nem essa simpatia, essa empatia nós temos por eles, né? Achamos, mata mesmo, polícia. Quantas vezes a gente não ouve isso, né, gente? Polícia tem que ir lá e matar tudo mesmo. Menino de rua, vai matar os outros se não matarem, não é assim? E aí Ivone pergunta, né? Ué, mas é irremediável esse mal social? Não vai ter fim? Não vai ter solução? E aí o mentor responde: será necessário que o homem compreenda que, como parece, como parecer da divina que é ver. Não, peraí. Peraí, que faltou um pedacinho aqui. Deixa eu colocar menorzinho aqui. Como parcela. Como parcela divina que é, veio ao mundo também para colaborar na obra de aperfeiçoamento do planeta em que vive. E essa colaboração certamente subentenderá auxílio às almas mais frágeis do que a dele, que gravitam ao seu lado. Então, todos nós podemos ajudar alguém que esteja mais fragilizado, porque alguém nos ajuda. Nós também fomos crianças, nós também recebemos ajudas. E agora é nosso tempo de ajudar. Se a gente não consegue ajudar muitos, que a gente ajude quem a gente consegue, mas que a gente ajude. Porque nós, como humanidade, precisamos compreender que nós temos essa parcela, né, de auxílio, né, ao planeta que nós viemos. Nós recebemos ajuda, nós precisamos ajudar. Então, quando nós compreendermos isso, que nós temos essa parcela, que nós não viemos aqui só para melhorar nós mesmos, mas para auxiliar quem está à nossa volta, o mundo muda, né? Hoje nós não conseguimos, o que nós conseguimos fazer por aquelas crianças na guerra? Uma doação, mas aí, será que a comida chega? O que nós podemos fazer? Oração. O planeta precisa orar. O planeta precisa se unir em oração nesse momento, né? Como assim, em 2025, a gente continua em guerra? Uma guerra lá do outro lado do mundo nos atinge, né? Nós sabemos que a atmosfera do mundo é uma só. E isso tudo nos atinge. Aquelas crianças vivendo em guerra, o que elas estão aprendendo? Guerra. Quando elas forem adultas, o que elas vão fazer? Guerra. E esses que estão desencarnando vão voltar. Olha lá quanto tempo, né? Quantos séculos de guerra naquela região. E quando nós encarnarmos lá, será que nós também não já tivemos lá? Será que nós também não fizemos guerra lá? E aí a espiritualidade fala, não, vamos colocar a pessoa lá escondidinha no outro lugar, aí daqui a um tempo volta de novo para ver se aprendeu alguma coisa. Né? Então, nós precisamos lembrar disso. Nós somos cidadãos do mundo, é do mundo inteiro. Então, o mundo que nós vemos, hoje nós não conseguimos levar um prato de comida àquelas crianças desesperadas, mas podemos fazer uma oração pela paz do mundo, para que essas crianças sintam esse amor, sintam esse acolhimento. Eu não consigo nem imaginar o que é estar no que eles estão vivendo, pouco que a gente vê na televisão, né? Que dirá pensar meus filhos, né? Aqueles que a gente paparica tanto nesse conflito. Já pensou? Você está numa guerra e não ter o que dar para seu filho com fome, né? Que terrível isso. Não é uma coisa que a gente não consegue conceber, não é verdade? Que há pessoas nesse momento sofrendo isso, né? E aí o quê? O que a gente faz, né? E Emmanuel continua. Conduzes teu filho a exame de pediatras distintos, sempre que entremostre leve dor de cabeça, né? Tá a criança lá com um pouquinho doentinha, a gente vai, vou levar no médico, né?
Entretanto, essas outras crianças, minadas por moléstias atrozes, agonizam em leitos de pedra, sem que mão amiga socorra. Ofereces aos sentidos do teu filho a festa permanente das sugestões felizes, através da educação incessante. Não é assim? A gente está o tempo todo querendo educar nossos filhos, mostrar as coisas, mostrar o que é bom. No entanto, essas outras crianças guardam olhos e ouvidos quase sempre sintonizados no lodo abismal das trevas. Onde estão vivendo as nossas crianças ou essas outras crianças, né? Como que estão essas crianças? Ontem, meu filho chegou e falou: Ah, você viu? Meu filho tem 18 anos, eu tenho um filho de 18 e uma filha de 26. Minha filha de 26 anos já faz palestra, trabalha no movimento espírita aqui nos Estados Unidos, trabalha na Federação Americana, coisa mais bonitinha de ver. Meu filho, não, 18 anos, mas ele chegou e disse: Você soube do acidente que aconteceu na cidade? Eu disse: Não. E ele disse: um menino do meu, da, né, da série dele lá, que estava dirigindo, e esse menino estava com mais 3 jovens no carro, né? São 2 meninos e 2 meninas. Os dois tinham 18 e 2 meninas de 14. Dois dos jovens, aí eu não sei quais, dois sofreram paralisia, estão fazendo cirurgia para ver se vão voltar a andar. Um está em coma, e o menino que estava dirigindo não, não, não sofreu nada, mas foi preso. E aqui nos Estados Unidos vai preso mesmo. Ele foi preso. Todos os 4 estavam embriagados, inclusive as meninas de 14 anos. É muito triste ver, né? Como estão os nossos filhos, ou como estão essas crianças, né? E aí é um momento da gente fazer, né? E aí eu até pedi, meu filho estava saindo, eu falei, então não sai hoje não, né? Daquele medinho. A gente faz o melhor, mas a gente não pode prender eles na nossa, né? Peraí que eu vou colocar uma gradezinha, uma correntezinha, te prendo. Não dá para fazer isso. E aí a gente faz o que é melhor, ensina, né? Da maneira que nós achamos, mas o que, que nós podemos fazer no caso, né? A primeira coisa que me veio quando ele falou foi: Imagina os pais dessas crianças num domingo à noite recebendo essa notícia, né? Seus filhos estão no hospital. E pior, seu filho está preso, né? E aí, qual é o exemplo que nós estamos dando no sentido de alcoolismo dentro de casa, de droga dentro de casa? Porque às vezes a gente fala, não, eu vou beber aqui, mas meu filho não, né? Meu filho não vai seguir isso. São esses exemplos, né? O que, que nós estamos fazendo. E é importante nós lembrarmos disso, né? Não é julgar o outro, porque nesse momento, né? Eu na mesma hora entrei em oração, principalmente que eu já estava com esse tema na cabeça. Olha aí essas outras crianças, né? Eu falei, obrigada, Senhor, porque o meu está aqui. E aí de vez em quando eu pergunto para ele, mas você não bebe não, né? E segundo ele, não, mas jovem é jovem, a gente sabe, né? Mas dá aquele medinho. Mas a gente sabe, né, no caso desses, na mesma hora, oração por esses pais, né? Imagina, 8 seres ali, 12, né, com as crianças sofrendo, e mais os familiares sofrendo ali, pela inconsequência de dirigir embriagado e ainda colocar outros jovens no carro. E jovem acha que pode tudo, né? Jovem, né? Nós já fomos jovens, né? Parece que nada vai acontecer com a gente, é isso mesmo, a gente pode, né? E aí Emmanuel diz: afaga sim teu filho no trono familiar, né? A gente precisa fazer isso, mas desce ao pátio da provação, onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero, e ajudas quanto possas. Nós temos um projeto que a gente gosta muito de auxiliar, que é em Barra do Piraí, numa área muito carente em Barra do Piraí, que é uma cidade aí do interior do Rio de Janeiro, e é uma pessoa que nós conhecemos que faz esse trabalho chamado Projeto Rafaels, que é um trabalho muito bonito, onde se tem várias oficinas de auxílio, de arte, de música, de inglês, que é onde eu auxilio, com essas crianças. E é bonito ver, porque já teve uma criança, e eu falo, novamente, se um é tocado, é a coisa mais linda, né? Já tem uma dessas crianças que agora virou advogado, se tornou advogado, uma criança que não estudaria, que não teria esse contato, né? Então esse casal está lá, né, no meio deles mesmo, auxiliando, conversando, né, dando
todo o suporte moral, onde tem mães que se prostituem. Eu lembro que teve uma criança que não queria ir, né, participar do projeto, porque como assim? Não é ligada a religião nenhuma. Como assim? Minha mãe é prostituta, todo mundo sabe disso, né? Não, mas você é uma pessoa. E esse menino agora está trabalhando, está estudando, que agora já não é mais menino, é um homem. Então a gente vai vendo isso, né? É esse cuidado, que é tocado, né? É tão importante. E Emmanuel termina dizendo: quem serve no amor do Cristo sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça de vestuário, o frasco de remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Não é verdade? Então, uma boa palavra que a gente dê a uma criança que está, às vezes, está dentro da nossa família, gente, porque a dor também está dentro da nossa família, né? Um carinho a mais, uma conversa que a gente tem pode tocar, né? E é o que ele diz que um pedaço de pão, você não sabe se alguém está passando. A gente não sabe o que acontece nos lares das pessoas, né? Às vezes a pessoa está ali parecendo que está bem e não tem comida dentro de casa. Às vezes você vê crianças, né, desagasalhadas e fica parecendo, ai, mas aquela mãe não põe a casaco nessas crianças. Às vezes não tem, né? Ou tem um que divide ali e as outras crianças, não sinto frio, e sai, né? Então, como isso auxilia? Proclamas a cada passo que esperas confiante o esplendor do futuro, mas, enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. Quanto nós tivermos crianças chorando desamparada na rua, em esgotos, sem comida, mesmo dentro de casa, sem educação, né? Educação da escola, educação moral, nós vamos estar nesse sofrimento que estamos vivendo. O mundo só vai melhorar quando nós lembrarmos dessas outras crianças, quando nós pensarmos nessas outras crianças como nós pensamos em nossos filhos. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado, minha amiga Merily. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Esse tema realmente é um tema apaixonante, não é? Trabalhar com criança, fui professora durante quase 25 anos, 25 anos ou um pouquinho mais, e realmente tudo que se refere a criança toca o nosso coração, né? A gente fica muito sensibilizado. Então a gente realmente precisa pensar nessas outras crianças, né? Você falou aí das crianças da guerra, aquelas cenas passando televisão, né? São terríveis, e a gente fica preocupado, pensando com o futuro dessa criança, É, né? Com o futuro dessa triste. criança. Então, realmente é muito triste, e a gente tem que pedir muito a Deus, rezar, pedir muito a Deus por essas crianças e por esses que patrocinam essa dor, né? Como diz Ivone, temos que rezar pelos patrocinadores da dor também, porque, Que sinceramente, foram crianças, né? Que foram educadas. mas hoje eles não sabem o que fazem, né? Não têm consciência de o que fazem. Então, muito obrigado, minha amiga, e espero poder contar com você mais vezes aqui na nossa casa, né? Então, meus irmãos, vamos encerrar aqui a nossa reunião da noite de hoje. Eu vou pedir para a nossa irmã Denise fazer a nossa prece de agradecimento, por favor, minha amiga. Faço sim, Rose. Então, Senhor, só temos a agradecer essas palavras de despertamento, de aquecimento dos nossos corações, onde podemos refletir sobre todos esses espíritos, nossos irmãos, que estão sob nossa responsabilidade. Somos responsáveis por todos, Senhor. Que possamos fazer a cada um dos nossos irmãos mais necessitados tudo o que pudermos fazer para que eles consigam superar as suas dificuldades, em que os seus traumas sejam minimizados, pois sabemos, Senhor, que qualquer um deles podem ser nossos parentes, irmãos muito amados, em outra época, em outro lugar, com outros nomes, mas são todos nossos irmãos, porque são filhos, são seus filhos, Senhor. Obrigado, Pai, pela essa noite.
reflexiva e maravilhosa, em que podemos ouvir a nossa amiga Marilyn falando fazendo esse estudo tão profundo, tão tocante, e que possamos fazer alguma coisa, possamos ter forças, nos dê forças, Senhor, para continuarmos e para que nós possamos fazer algo plausível, palpável, de alguma forma que possa auxiliar, nem que seja um pequeno irmão nosso. Que essas crianças, Senhor, sejam por ti, Senhor, abençoadas pelos olhares nossos. Obrigado, Senhor, e temos a certeza que um dia o nosso egoísmo estará muito longe de nossos corações. Serão palavras que não existirão mais em nosso vocabulário. Obrigado, Pai, por todo esse amor e envolvimento. Esteja conosco hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, uma boa noite a todos. Obrigada, Marilyn. Marilyn, leve o nosso à sua família, a casa espírita que você trabalha, tá? E que Francisco de Assis esteja sempre envolvendo vocês e abençoando esse trabalho maravilhoso que vocês realizam. Ó, um beijo aí no coração de todos. Beijo, Fiquem em paz, tchau. Foi bom. o Senhor nos abençoe. Beijo, gratidão, amiga. Foi ótima a palestra. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo para todos.